Salve, meu povo, muito boa noite para todos vocês. Eis mais uma live de quarta-feira do Gabinete Conservador com um assunto muito importante, que é para esclarecimento de toda a população brasileira, tá? Que exatamente é reforma tributária brasileira, algo que já estava para ser feito desde de que foi promulgada a Constituição de 1988, mas que jamais foi feito. E por incrível que pareça, não é puxando a sardinha, não, mas só foi vir o governo Bolsonaro que nós estamos realmente vendo uma reforma de verdade, tá? Essa é minha companheira Lua Rodrigues, do canal Direita Interativa, do YouTube. Muito prazer. Lua, por favor, faça as honras da casa. Então, né, minha gente? Primeiramente, boa noite a todos. Quem nos acompanha já sabe que nós trazemos aqui no Gabinete Conservador assuntos que são de utilidade pública, assuntos que vão abranger toda a população, né? E como o Jason já disse, hoje nós vamos falar um pouco sobre a reforma tributária. Temos observado que muitas pessoas não estão entendendo muito bem o que vai acontecer e algumas dúvidas, né, e algumas inverdades nós vamos tentar esclarecer aqui. Então, qualquer pessoa que tiver pergunta e tiver dentro das nossas possibilidades a gente conseguir responder, podem ficar à vontade. Essa reforma, né, nós estamos vendo que ela é a reforma que praticamente é uma das reformas mais importantes que o Brasil precisa. E como tu mesmo disse, Jason, só agora que nós estamos vendo reformas como essa serem levadas a sério. Não só essa, mas tanto a reforma da Previdência, que já havia sido reformada, porém não tinha surtido muito efeito, né, no Brasil, e a reforma administrativa também, que infelizmente a pandemia deu uma atrasada aí, mas aparentemente as coisas parecem que vão voltar ao normal. Então, né, nós vamos fazer aqui um combo aqui, falar um pouco sobre como essa reforma vai ser implantada e o que ela vai influenciar na vida das pessoas. Porque, como eu disse, tem muita gente que acha que direitos vão ser retirados, de que vai acabar com o trabalhador, de que aquelas coisas de sempre. Olha só, vamos lá começar logo jogando a bomba, porque aqui é assim. Nós vamos jogar a bomba, mas vai ser de uma forma, você nos escutando agora, ou nos vendo, você vai poder entender o que está acontecendo. O que acontece? Nós começamos no país a reforma tributária, ela é um desejo já antigo do Paulo Guedes. Por quê? Porque Paulo Guedes, as pessoas se esquecem, Paulo Guedes ele fez o plano de governo de Guilherme Afif Domingos para as eleições de 1990. Ou seja, esse desejo do Paulo Guedes fazer uma reforma tributária no país, é um sonho que já tem mais de 32 anos. Tá? Mais de 30 anos. Porque ele fez o plano de governo do Afif Domingos, Afif Domingos não ganhou sequer, foi para o segundo turno. Mas mesmo assim, Paulo Guedes ele continuou com o desejo de ajudar e muito o Brasil. 30 anos se passaram e, por incrível que pareça, o Estado brasileiro ele se tornou cada vez maior e as reformas, como disse a Luana, continuaram sendo ainda muito tímidas. Tudo que era feito nos governos Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma era muito pouco. Pelo contrário, tornava o Estado mais inchado, ou seja, aumentando a despesa pública, porque aumentando a burocracia aumenta a despesa pública, tá? E aumentando a despesa pública faz com que o Estado não tenha mais de onde tirar dinheiro para bancar a sua despesa pública. Ou seja, durante muitos anos, o Estado brasileiro sempre estourou o orçamento. Estatais, no caso,
economias de capital misto, que tanto tem capital público quanto privado também, elas eram muito utilizadas também para tapar rombos do próprio governo. Então, o Brasil se tornava cada vez mais, nos últimos 30 anos, um gigante que, em vez de andar para frente, sempre ficava preso ao chão. Mas, exatamente, desde 1º de janeiro de 2019, com o Bolsonaro começando o seu primeiro mandato, a primeira coisa que ele fez foi cortar os cargos comissionados da maior parte dos ministérios. Ou seja, tinha o ministro da Educação, ele poderia trazer mais um monte de comissionados. Ao invés de muitas vezes aproveitar funcionários que já estavam ali de carreira. Já com o governo Bolsonaro, não. Você só gera despesa, tchau, então vamos aproveitar os funcionários que tem aqui de carreira, que tem mais qualificação até do que você. Então isso já diminui um pouco a despesa pública. Mas isso não é suficiente. A reforma no Brasil ela tem que ser uma coisa muito mais ampla. E fazendo parte dessa reforma ampla, surgiu o desejo de Paulo Guedes fazer a reforma tributária. Ele iria apresentar a reforma tributária no início, ele chegou a apresentar a reforma tributária no início do ano passado, em fevereiro. Contudo, porém, todavia, os líderes de partido, o Congresso Nacional disse, não, nós vamos fazer cada vai fazer uma comissão e vamos pegar e nós vamos implementar nós mesmos a reforma tributária. Então, aí surge o quê? Aí surgiram, por exemplo, a PEC 45 de 2019, se eu não me engano, o autor é o deputado federal Baleia Rossi, do MDB. Ele pegou e colocou essa lei, exatamente essa PEC, essa proposta de emenda constitucional. Já no Senado, um outro autor, que eu não lembro qual é o nome dele, eu li por alto, ele colocou uma outra proposta de emenda constitucional, só que essa daí já sai do Senado Federal. Então, o que acontece? Existem duas propostas de emenda constitucional que surgiram no ano passado e, a partir de fevereiro desse ano, essas emendas elas passaram a se cruzar por meio da comissão mista para exatamente analisar essa PEC, as duas PECs, fazer um grupo de trabalho para que seja implementada a reforma tributária no Brasil. Tá? Só que como isso já estava desde abril do ano passado, essa do Baleia Rossi, e a outra, se eu não me engano, é de junho, se eu não estiver enganado, a PEC 110, que é de origem do Senado, após a pandemia do coronavírus, passaram-se 5 meses, desde que fez a comissão mista, então Paulo Guedes falou o seguinte, agora nós vamos pegar, já que nós temos que reestruturar realmente o país, Paulo Guedes exatamente usou este momento, sendo que o país, por causa do coronavírus, voltou para o ponto onde estava antes da pandemia, quando o Bolsonaro assumiu, por incrível que pareça. Verdade. Porque agora não tem de onde tirar dinheiro. Empresas fecharam. Então, o que aconteceu? O Paulo Guedes mandou o PL 3788. O que é o PL 3788? É o projeto de lei que implementa a primeira fase da reforma tributária no Brasil. Por quê? Paulo Guedes ele separou a reforma tributária em 4 partes. Porque o Paulo Guedes disse, se nós colocarmos tudo de uma vez, eles vão enrolar tudo de uma vez. Ele não falou com essas palavras, mas deu a entender isso. Né? Então, isso significa que vamos colocar o PL 3788, até quem passou para nós foi a EJAPA, e exatamente esse PL 3788, muitos estão falando que vai ser a pior coisa do mundo, vai acabar com o mundo, não sei o quê, vamos pagar mais imposto. Mas será que realmente é assim? Eu vou compartilhar com vocês, aqui na tela, a comparação que agora vamos passar a chamar de... Eles unificaram o PIS/COFINS, vão tornar uma coisa chamada CBS. Tá? A CBS se chama de Contribuição
básica social. Uma coisa que eu acho que a gente tem que comentar é a respeito disso daí, é explicar mesmo para as pessoas como que isso vai funcionar, né? Porque assim, tem muita gente que não entende questão de siglas, né? Tem muita gente que paga impostos que não sabem o que representa aqueles impostos, né? Nós pagamos ICMS, ICQ, IC, não sei o quê, um monte de coisa. E todos esses impostos, eles são arrecadados para pagar certas coisas. Não é isso, Geisa? Esses impostos, eles são unidos, né? Eles são cobrados pelo Estado, pelo governo federal e pelo município, não é isso? E a junção desses impostos, eles servem para pagar benefícios e para custear os gastos do governo em geral, não é isso? Então, tendo uma reforma, essa reforma, ela vai simplificar toda essa burocracia que tem no Brasil, né? Que a gente sabe que no Brasil tudo é uma burocracia muito grande. E o que eu quero que a gente deixe bem claro aqui, pessoal, é que uma coisa que está parecendo assim um problema muito grande é uma coisa bem simples de ser entendida. Tá? Eu quero que a gente seja bem objetivo nessa parte, explicar para as pessoas que o que vai acontecer aqui não é para o mal, e sim é para melhorar a situação do Brasil, porque, afinal de contas, a gente sempre é bom lembrar que o governo, o Estado, todo o corpo, né, de Estado, né, ele não produz, né? Ele não produz, ele sobrevive dos nossos impostos. Então, e também para lembrar também que o Paulo Guedes falou e continua segurando essa ideia de que ele não vai aumentar imposto algum. Então, qualquer um que venha dizer que vai ficar mais caro isso, que vai ficar mais caro aquilo, procurem entender melhor, procurem entender mais o que está acontecendo, para não cair nessas velhas narrativas aí de gente que quer bagunçar em vez de ajudar. Vai lá, gente, pode ir. Correto. Então, o que é esse modelo aqui vem indicando para a gente? Porque, por exemplo, ele vem fazendo uma comparação prática de como funciona o PIS e COFINS hoje em dia. Por exemplo, vamos supor, o que acontece? E isso é diretamente afetando na produção, tá? Porque o PIS e o COFINS, eles são impostos que incidem diretamente na produção e eles servem para uma coisa muito importante: financiar a Seguridade Social. Lembrou de Seguridade Social, a pessoa se lembra do quê, exatamente? INSS. Principalmente esse que vai substituir a CBS, que substituirá o PIS/COFINS, eles são específicos para financiar assistência e seguridade social. Eles são específicos para isso. Tá? Segundo a Constituição Federal. E como é que a gente que se gera esses impostos? Né? Como é que vai acontecer de haver o fato gerador? Porque o que aconteceu? O que o Paulo Guedes ele quer fazer? Existe uma celeuma jurídica muito grande no Brasil, que exatamente existem muitas dúvidas com respeito ao fato gerador em si de cada imposto. O PIS, ele é um desses impostos onde se tem também muita confusão com respeito ao fato gerador. Existe o lucro... no Brasil existem 3 sistemas principais de tributação para empresas. Tá? Empresas. Lucro real, que é onde se presume que toda e qualquer empresa que surja no país seja tributada. Tem o lucro presumido, tá? Onde se presume que empresas que não tenham capacidade de chegar até o lucro real, elas lucro resumido, que é uma tributação mais simplificada. E também tem o pessoal do Simples Nacional.
o que acontece? O pessoal do Simples Nacional quer uma alíquota muito menor, mas exatamente tanto o lucro presumido como o Simples Nacional, o sistema de tributação dele é diferente do lucro real. E dentro do lucro real, existe um sistema, existem dois sistemas de tributação da PIS/COFINS, que se chama regime cumulativo e regime não cumulativo. O que é o regime cumulativo? Por exemplo, a minha empresa, ela fatura, por exemplo, tem esse exemplo aqui do quadro. Por exemplo, uma indústria de parafuso, ela vende parafusos por R$1, tá? Vamos supor que ela tenha comprado 20 centavos de ferro para poder produzir o parafuso, tá? Uma empresa no lucro presumido ou no Simples Nacional, ela, por exemplo, ela não pode pegar os 20 centavos, a tributação sobre os 20 centavos do produto que ela comprou para fazer o parafuso. Ela não pode pegar o imposto da operação anterior. Ela simplesmente vai ter que pegar e gerar o faturamento dela à base dos R$1 pelo qual ela vende. Não tem moleza. Já no lucro, no regime, isso é o regime cumulativo, no qual você não pode pegar crédito anterior, de operação de uma compra anterior. Mas o regime não cumulativo, o que acontece? Tem aqui, eu vendo o parafuso por R$1. Eu comprei o material, o custo unitário da compra do material foi de 20 centavos. Então, o imposto que eu gastei para comprar o ferro por 20 centavos, eu vou usar esse imposto para abater desse imposto do qual eu devo cobrar, do qual, no caso desse imposto, sobre os R$1 da minha venda. Tá? Isso é regime não cumulativo. E a CBS, ela promete fazer o quê? Ela promete fazer com que todas as faixas de faturamento empresarial trabalhem todas com regime não cumulativo. Que é o quê? Você compra para você produzir um produto, você recupera o crédito com a compra daquele produto que você está revendendo. Tá? E de uma forma simples. Porque, por exemplo, hoje em dia, o que causa muito problema jurídico também no Brasil, porque a burocracia, ela torna as coisas no Brasil muito caras. Tá? As pessoas não podem jamais se esquecer. Não é a primeira vez que estamos falando de burocracia. Falamos isso naquele negócio, na live que fizemos com o André do Batendo de Frente sobre o auxílio emergencial. Sim. Falamos também sobre burocracia estatal numa outra live. Eu esqueci qual foi a live que a gente... Das privatizações. Isso aí. Falamos sobre isso, que a burocracia estatal ela encarece muito as coisas aqui no Brasil. Então, Paulo Guedes, que tem uma temática de cálculo, que eu vou te ser sincero, Luana, eu sou contador, eu trabalho normalmente com empresas do lucro presumido e do Simples Nacional. E exatamente o lucro real, ele é uma temática muito esquisita, não é uma alíquota simples. Simplesmente é a fórmula do lucro atual, tá? Não é o futuro, não. A fórmula atual é o quê? Você pega o valor do seu produto, quando você vai vender, você multiplica por 12, depois você divide por 88. Faz algum sentido para você? Gente, mas que loucura! Como que alguém consegue ainda ter dinheiro no Brasil? Não, e não é só isso. O que acontece? Isso gera ações e ações e mais ações na justiça. Porque a Receita Federal pega, cobra do cara milhões de reais ou milhares de reais, o cara não tem condição de pagar. O que acontece? O camarada vai para a justiça, vai para a Justiça Federal e fica lá anos. O Paulo Guedes simplificou
as coisas. Sim. Com o PL 3788. Sim, até porque, para completar, como não tem, as pessoas Né? também precisam lembrar que como nós estamos, o país ele já estava numa situação econômica ruim, reforma, né, em 4 partes, certo? E Certo. essa primeira parte, ela não vai reduzir nada, mas também não vai aumentar. Só que, em compensação, ela vai diminuir a burocracia. E só a diminuição dessa burocracia já faz com que os produtos diminuam o preço, né? E essa redução chegue na ponta da linha. Chegue lá quando tu vai comprar teu quilo de arroz, quando tu vai comprar teu macarrão, quando tu vai comprar teu frango. Então, mesmo que na reforma em si, agora, de primeira, não tenha a redução de tributos, mas só a burocracia já vai facilitar muito a vida das pessoas. Não é isso, Jason? É isso aí. E vou acrescentar mais. A simplificação no cálculo, na metodologia do cálculo do PIS e da COFINS, que vai se tornar agora a CBS, sim, isso em si vai afetar diretamente ao consumidor final. E por incrível que pareça, além de simplificar, e vai diminuir exatamente o consumidor final. Por quê? Porque todo mundo vai poder pegar crédito da operação anterior. Tá? O que não é permitido no Simples Nacional. Isso aí. Ou seja, por exemplo, vamos supor, vamos para a cesta básica, que é uma coisa que o povão entende. Eu, por exemplo, eu compro uma saca de, vamos supor, eu compro uma saca de feijão por R$ 15, uma saca de 60 quilos. Por R$ 15. Eu, no caso, eu sou... Não, deixa eu te... Vamos para uma coisa mais assim, mais certa. Na saca de arroz. Vamos na saca de arroz, que é R$ 65. Vamos nessa. Sim. Como é que vai ficar? R$ 65. Vamos multiplicar isso por 12. Vamos lá. Aí surge a questão. Para quem você vende a saca de arroz? Para distribuidor, correto? Sim. Porque aqui no Brasil é assim. No Brasil também tem o tal do que chamavam antigamente, na década de 90, de atravessador. Não podemos esquecer desse camarada. Tá? Que é você vende para o distribuidor, que depois o distribuidor vende para o varejista. Que aí o varejista que vai vender para o consumidor final. Tá? Você não tem a opção de o varejista, só se ele for um mega varejista, que ele vai pegar e vai comprar diretamente do produtor, tá? Né? Do produtor. Então, o que acontece? Compra uma saca de arroz, R$ 65. Beleza. Aí 12, vamos supor lá que estão falando que é 12, mas para simplificar a nossa compreensão, 10% é dessa CBS, tá? 10% de CBS é R$ 6,50. Só o imposto, tá? Meu Deus. Aí o camarada do arroz, que produziu o arroz, ele vendeu, gerou de imposto para ele pagar R$ 6,50 pela saca de arroz. Sendo que tem um X da questão muito grande. Ele teve o custo da produção do arroz. Tá? Que gera gera mais gasto. Gera mais gasto. Ele teve um custo para produzir esse feijão. Ele teve custo com fertilizante, teve custo com gasolina, tá? Exatamente os custos diretos. E vamos supor que desses custos todos, para ele fazer, os custos diretos dele, para ele produzir aquela saca de arroz, custos de produção dele foram R$ 30. Custos diretos para produzir a saca. Que ele só vai poder pegar o custo direto. Você multiplica pela alíquota do imposto, que é 10%, dá R$ 3.
o que você acha que vai acontecer a partir desse momento para o produtor? O produtor vai poder pegar esses R$ 3 de crédito de imposto do custo de produção para diminuir dos 6,50 que ele teria que pagar. Olha. Ou seja, ele vai pagar de CBS para o governo federal não 6,50 do que seria normalmente da venda dele, mas ele vai pagar R$3,50 de CBS para o governo. Então, isso já vai diminuir um pouco o encargo dele. Metade. Ele vai pegar. Não é verdade? Metade. Sim. Lá. Só isso daí já é uma diferença muito grande, né? Já vai fazer uma diferença muito grande. Isso. Então, o que vai acontecer? Pela própria PEC, que a EJAPA passou para a gente. Valeu, EJAPA. Passou para a gente a PL, o projeto de lei 3887. O Paulo Guedes já se compromete a estabelecer que quem é do Simples Nacional, por ser um regime diferenciado, ele vai pegar e vai ter crédito de imposto, sim, sobre a CBS. Certo. Então, o que vai acontecer? Esse distribuidor que está no Simples Nacional, ele vendendo a saca de arroz a R$100, ele vai recolher de imposto, depois que foi implementada a CBS, ele vai pagar de imposto não os R$10 que a gente viu, mas ele vai pegar esses R$10, ele vai pegar como crédito de imposto da operação anterior, que é a venda do produtor para ele, que pagou R$3,50, tá? E, no final, esse distribuidor, ele vai pagar R$6,50 de imposto. Você entendeu bem como funciona, como vai funcionar o mecanismo? Sim, sim. E aí, como é um assunto assim tão amplo, né, muito complexo, algumas pessoas ainda pegam e usam de má fé, né, essa questão Sim. de passar, porque não vão ter trabalho de explicar essa questão desse cálculo. Quem trabalha com isso, né, quem trabalha com administração, com contabilidade, com empresa mesmo em si, ela vai ter o trabalho, né, de pesquisar isso daqui, mas o povão em si não, né? Então é importante realmente a gente estar comentando isso daqui. Agora, eu só queria que tu, no caso aqui, eu tava nesse coisa que eu tava. Bota a gente na tela grande, porque. Sim, vamos para a tela grande. Você que manda. Eu não. Bem que está dizendo, ó, o número de tributos substitutivos pelo IBS. Aí, no caso aqui, está falando das duas PECs, que é a que está no Senado e a que está na Câmara, né? A 110, ela está dizendo aqui, ó, são substitutivos 9 tributos, o IPI, o IOF, o PIS, o PASEP e os COFINS. E na PEC 45 Isso. são substitutivos 5 tributos. IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Me diz uma coisa, isso daqui, no caso, nessa linguagem aqui, está querendo dizer o quê? Que vai unir todas essas siglas aqui, no caso, todos esses impostos, é isso que está querendo dizer? Isso. Mas só serão unidos depois da quarta fase. Tá? Certo. Tá. Da quarta fase. O plano era fazer o quê? Era mudar tudo de uma vez. Mas como ficou lá mais de um ano no Congresso para eles fazerem a reforma tributária e chegou março, fevereiro, eles não fizeram, então agora e veio o coronavírus, ficou tudo parado, então o que aconteceu? Aí o Paulo Guedes vai falar assim, ó, a cada 30 dias eu vou botar uma fase. Aí eles vão ter que trabalhar. E só me tira mais uma dúvida. No caso aqui, porque já surgiu, né, essa história de que vai ser cortado
o PIS. Porque ainda vou comentar mais na frente que é a respeito do Renda Brasil, né, que também está incluído nessa reforma. Que essa reforma é justamente para poder aplicar o Renda Brasil. E neles estão dizendo que o PIS, que no caso é um abono que todo trabalhador de carteira assinada recebe por mês, ou no caso por ano, de acordo com os 12 meses, né? É como se fosse um 14º salário. E me diz uma coisa, isso vai acabar? Tipo, vai ser extinto? Não. Depois esclarece esse detalhe bem. Vamos lá, estão equivocados. O que vai mudar, o que está mudando na reforma tributária é o custeio do programa. Porque todo programa que existe, ele tem que ter custeado, ele tem que ser custeado, tem que ter uma origem desse dinheiro. Exatamente. Entendeu? Então o que vai mudar? Entendeu? O que vai mudar? Vai mudar a forma como irá ser arrecadado esse dinheiro. Isso, muito bem. Só isso. Nada mais do que isso. Esse que é o grande problema das pessoas que agem de má fé. Que vai extinguir. Não. Isso daí para acabar com o estador, coisa, o que está esclarecendo? Não, isso aí é, como diria o outro, isso aí é galhofa. Vai mudar apenas a temática de como você arrecada a forma de tributação, vai simplificar o modo de você arrecadar. A reforma tributária é para acabar com um monte de causas judiciais que as empresas médias e grandes colocam contra o Estado brasileiro. Não é só contra o Estado brasileiro, não. Quando fala de Estado brasileiro, é contra também é contra, não é só contra a União, também são estados e municípios. Tem isso e também tem a confusão. Porque para cada imposto que você gera no Brasil, você gera no Brasil, você não gera só imposto. Existe a figura tributária no Brasil chamada obrigação acessória. O que é obrigação acessória? Vou explicar um exemplo de uma forma simples. Por exemplo, quem exatamente trabalha fora e quem tem tributado todo mês, e quem exatamente trabalha fora, quando estoura mais de R$28.700 por ano, ele chega em março do ano seguinte, tem que declarar o imposto de renda. Isso. Tá? Tem que declarar. Se você não declarar, você é obrigado a declarar, você é chamado na Receita Federal e você vai ter que pagar multa pela não declaração. Pela declaração em atraso. É um absurdo isso. Isso é a figura da obrigação acessória. Já pensou você ter que fazer isso todo mês? Olha, todo mês. E no lucro real é ainda pior. Você tem que, todo mês, você tem que fazer N declarações. Que torna a vida dos empresários um pouco mais difícil. Do setor contábil piorou. É de enlouquecer. Entendeu? É de enlouquecer. Por exemplo, tem gente que se forma em direito, Luana, tem gente que se forma, que pega, é contador, se forma em direito, sabe o que ele faz? Um primo meu fez isso. Ele largou a contabilidade. Larga a contabilidade porque não dá conta. Mas não dá conta. Agora ele só está no direito. Sério. Dá maluco. A reforma tributária é para simplificar o recolhimento do tributo que financia o benefício. Justamente. E é como eu expliquei mais. Como eu expliquei na hora que tu subiu, eu comentei o seguinte, que nesse momento, né, no momento que o Brasil está, não tem como fazer redução de impostos. Infelizmente, né? O buraco que a gente está de dívidas, e ainda vem a pandemia para completar,
no momento, no caso, pelo menos nessa primeira fase, não vai ter como tirar isso. Mas, pelo menos, vai se tentar melhorar um pouco a vida das pessoas. E aí, essa questão, essa reforma tributária, ela vai ajudar no Renda Brasil, que eu já fiz, também já comentei bastante sobre o Renda Brasil, e ele vai servir vai mudar essa questão da arrecadação. Mas fiquem calmos, fiquem tranquilos que os trabalhadores de carteira assinada vão continuar com a sua contribuição normal, vai tudo continuar normal. As mudanças serão para os próximas pessoas que vão ser empregadas, certo? Porque com essa simplificação, ela vai melhorar a situação dos empresários. Para quê? Para que eles possam contratar sem pagar tantos direitos que eles têm que pagar hoje em dia. Em outras lives a gente já comentou que o empresário ele paga por um funcionário de salário de 1.045, ele paga 1.045 para manter aquele funcionário. Então, isso impossibilita ele de ter mais empregados, de conseguir empregar mais pessoas. E com a reforma, né, simplificando os impostos, vai sobrar, assim, de uma certa forma, vai sobrar um pouco mais de dinheiro e ele vai poder contratar mais pessoas, né? Não é assim, Jason, no caso? E sim, com claro. ele não tendo que pagar todos os direitos, no caso, assim, porque eles pagam um salário família, né? Eles pagam... O salário família, que assim, é pouca coisa, é R$30, só que o que acontece? No máximo R$40. Sim, é assim, pouca coisa. Mas o que acontece? O funcionário tem descontado dele no mínimo 8%, dependendo da faixa salarial, tá? Isso. 8% do salário dele, tá? Mas esse lance do é uma outra coisa, isso já foi reforma da Previdência, tá? Isso. O que aconteceu com esse lance da CBS, que é a primeira fase da reforma tributária? Oi, desculpa, repete de novo. Não, é isso que eu estou querendo dizer, porque tem, como eu disse, tem pessoas que estão já fazendo esse serviço de desinformação e passando de que com essa reforma, com o Renda Brasil, as pessoas vão perder os direitos que elas já têm, né? Como a história do 13º, bônus e tudo. Sendo que não tem como mudar, porque isso já foi feito na reforma da Previdência e os direitos trabalhistas estão na Constituição, eles não têm como ser tirados. Sim, né? A reforma da Previdência em si, ela é uma PEC, já foi implementada. Já está implementada desde o ano passado, gente. Esquece. Porque vai não sei o que, menos IN. Não, reforma da Previdência já foi tudo decidido. O que está acontecendo é a reforma tributária na qual o empresário poderá pegar de operações anteriores crédito de imposto que fará com que ele pague menos imposto para a União. Essa é mais uma prova do que Bolsonaro, quando falou mais Brasil e menos Brasília, essa é uma prova. Entendeu? Tá aí a explicação. A explicação é essa. E tem outra coisa aqui também que eu quero que tu dê uma esclarecida também, se tu puder, lógico. Ó, nessa parte aqui de concessão de benefícios fiscais. Eu acho até que a gente já comentou, mas eu acho que é bom dar mais uma pinceladinha sobre isso. Que aí aqui tem, né, a comparação da PEC 110 e a PEC 45. Na 110, ela autoriza a concessão de benefícios fiscais por lei complementar nas operações com alimentos, inclusive destinados ao consumo animal, medicamentos, transporte público coletivo e tal. E já a PEC 45, ela não permite a concessão de benefício fiscal. Ambos os textos prevêem a possibilidade de devolução de imposto escolhido para contribuintes de baixa renda
aos termos da lei complementar. Eu queria que tu explicasse um pouquinho essa questão aqui, dessa concessão. O que seria explicar esses dois pontos? Vamos lá. O que aconteceu nos últimos anos aqui no Brasil? Por exemplo, vamos citar um exemplo da Ford. A Ford, no caso, por exemplo, a Ford. Para vir por Ford não, a Citroën, para vir aqui para o Rio de Janeiro, para o interior do estado, foi-se concedido por parte do governo do estado e também do governo federal, foi concedida por meio de MP, foi concedido de não pagamento de impostos durante 10 anos, por exemplo. Isso é um benefício fiscal, tá? Os governos Lula e Dilma foi cheio de benefícios fiscais, dando para mega empresas, tá? E pequenas empresas se ferrando com fiscal ambiental, vigilância sanitária e assim por diante, tá? Então, o que aconteceu? Benefício fiscal é isso. Ah, fulano, você vai ficar um tanto de tempo sem pagar imposto, se você trouxer sua empresa para cá. Isso é benefício fiscal. Já a PEC, ela quer acabar com esse mecanismo. E essa PEC, ela quer fazer valer isso também para estados e municípios também. Ah, eu te dou você traz a tua empresa para cá, fulano, que você ficar sem pagar ICMS e ISS. Não. Não vai ter mais nada disso. Vai se conceder os impostos, tá? Se conceder os impostos. Conceder o crédito de impostos, como a gente já pegou e já discutiu. Explicando essa situação, eu vou só complementar o que eu já estava falando sobre a questão do Renda Brasil, que ela fala justamente nisso. Eu fiz uma live explicando, né, mas acredito que deve ter outras pessoas que não assistiram. Ela vai permitir que o empresário ele não precise pagar todos aqueles tributos, né, que são consideráveis. No caso, o trabalhador ele vai ter como trabalhar em vários empregos e ele vai ganhar de acordo com os empregos que ele, por horas trabalhadas. Então, ele vai poder ter vários empregos e ganhar com aquilo dali. Esse seria o modelo do Renda Brasil. Isso ia proporcionar muito mais emprego. E um detalhe que não tem no Bolsa Família, que teria no Renda Brasil, que seria o fato de que a pessoa, apesar de ela ter conseguido emprego, ela não sairia do programa, que é um detalhe, porque o Bolsa Família ele já te limita nisso. Isso é um motivo de muita gente não querer abandonar o Bolsa Família e procurar emprego, porque a partir do momento que ele consegue o emprego, ele perde. E o Renda Brasil não, ele vai continuar com aquela ajuda, né? E se aí a pessoa ela vai só diminuindo de acordo com o rendimento da pessoa, até que ela saia e dê vaga para outras pessoas. Então, o Renda Brasil ele não é uma coisa ruim, embora outras pessoas estejam dizendo aí, ele não é uma coisa ruim. Ele continua com a proposta de menos Brasília e mais Brasil, porque vai fazer com que as pessoas trabalhem, conquistem, né, suas expectativas e seus sonhos de um trabalho ou alguma coisa assim, do que no caso da nossa realidade atual, né, a gente não está vendo, porque pessoas que ficam presas no Bolsa Família anos, não tem nenhuma perspectiva de vida, né, e já o Renda Brasil já vai proporcionar com que eles tenham uma visibilidade maior do que eles podem fazer, né, na vida. Então, gente, continua com a tua explicação, que só enquanto tu sumiu, eu continuei o meu outro assunto. Mas aí continua a explicação aí da concessão das PECs. Sim. Então, o que acontece? Acontecem muitos benefícios. Aconteceu durante muitos anos aqui nos Estados brasileiros essa coisa de, você pega e você vem para cá que você fica 10 anos sem pagar ICMS. Você vem para o meu município que você fica sem pagar 20 anos sem pagar IPTU. Para atrair grandes empresas, muitos governadores e prefeitos fizeram isso.
Ainda fazem até o hoje. PT ganhou Fazem muito. até hoje. Sim. O PT, o PT só não, até mesmo o próprio Fernando Henrique também usou dessa política de o quê? De trazer. Vamos trazer empresa, vamos concorrer com o Equador, concorrer com a Argentina. O que a gente pega e faz? A gente pega, traz para cá e eles ficam 10 anos sem pagar imposto nenhum. E a gente ainda pega e financia a construção da fábrica aqui. Que legal, né? Nossa. Quer mais benefício que Aí isso? quem paga? Vai ter que quebrar, né? Nozes, como diria o outro. Isso explica o buraco fiscal que nós estamos. Isso é a prova viva do que é esse buraco fiscal. Sim. Então, quer dizer, o que a PEC ela faz? Corta de vez esse negócio de pegar e conceder benefício para a empresa, esse tipo de benefício de isenção fiscal, chega de isenção fiscal, e adota o que vai acontecer da temática do PIS, do PIS/COFINS que vai se tornar CBS, é o quê? Cada empresa que tiver uma operação anterior, ela vai poder pegar e tirar proveito da operação anterior para ter um crédito para o pagamento do imposto para o governo, para poder pagar menos, conforme o exemplo que a gente deu aqui, da saca de arroz. O produtor de arroz. Então, o que acontece? O produtor vai vender a saca de arroz dele por R$65, gerando, a título de exemplo, 10%, ele pega e vai pagar, teria que pagar para o governo federal 65%. Se o imposto, o PIS hoje, para algumas categorias, mesmo no lucro real, para algumas atividades, o PIS, ele vai sobre o faturamento. Então, ele teria que pagar R$6,50 para o governo. Mas com a nova temática, sendo que o produtor ele pode pegar o crédito da aquisição de sementes, de fertilizantes e até mesmo da gasolina do trator para ter crédito do imposto do PIS, ele vai poder pegar, diminuir do custo de produção dele, que é o imposto que ele teve crédito de R$3, diminuir os 6,50 diminuído por 3, dá R$3,50 de imposto que ele tem que pagar para o governo federal. A intenção da reforma tributária é aplicar isso também a estados e municípios, principalmente o ICMS, que já funciona nessa temática, mas exatamente vai simplificar a forma como é feito o ICMS no Brasil. Por quê? Porque cada estado tem o seu. Cada estado tem o seu ICMS. E isso gera uma guerra fiscal entre estados e um grande problema, não só tributário, mas também grande problema judicial, como a gente já falou desde o início da live, entendeu? Falando nisso, tem um comentário aqui da Ejapa, que é muito show, agora me achei, que diz o seguinte, né, que tem empresário que não muda a categoria porque fica muito caro. É para acabar com isso, Ejapa, que a reforma tributária, ela tem que acontecer. Por quê? Porque a pessoa, exatamente aqui, o empresário, por exemplo, o empresário que é MEI, ele fica com aquele de ultrapassar os 81 mil anuais para ele exatamente ter que pegar, putz grilo, cara, estourou por R$1, deu 81 mil reais e 81 mil e R$1. Cacete, eu tô desenquadrado do meio, eu vou para a primeira faixa do Simples. O que faz com que ele pegue... atrapalha até o crescimento da empresa. Sim. Ele não tem como empregar mais ninguém, ele não tem como aumenta a sua carga tributária. Fica parado o tempo todo naquela mesma situação. Aí como que prospera desse jeito? Sim. Não tem como prosperar. Por quê? Porque conforme você aumentando o nível, além de você pagar mais imposto, aumenta mais a burocracia estatal, as obrigações acessórias.
Então por que você quer Não vale a progredir? pena. Vai crescer para quê? Deixa como tá. Oh, meu Deus do céu. Sim, Ai, o brasileiro tá enrolado demais. Ai, ai. é a mesma temática do lance do Bolsa Família. Por que eu vou E trabalhar se eu posso ficar ganhando dinheiro em casa? justamente. Mas é isso que eu comentei na hora que tu saiu, justamente isso que eu comentei. A diferença do Bolsa Família para o Renda Brasil é justamente essa. O Renda Brasil, por mais que tu consiga um emprego, tu não vai perder ele automaticamente. E o Bolsa Família não. Por isso é que tem muita gente que tem medo de sair do Bolsa Família. Porque vai que não consegue um emprego de carteira assinada, porque para assinar uma carteira é difícil. Né? Para assinar carteira é difícil justamente por causa de tanta burocracia. E então o pessoal prefere ficar ali e aumentar o número de pessoas na família, porque quanto mais aumenta o número de pessoas, mais aumenta o benefício. Então as pessoas preferem ficar nessa. E aí a população fica estagnada, não cresce, não evolui, não Sim, faz com que gere mais riquezas no Brasil e não prospera. Aí fica o tempo todo sim. parado na mesa. O que a Isapa está falando aqui uma coisa interessante. Podiam também os parlamentares reduzirem seus benefícios, né? Japa, eu não sei se você pegou e leu o projeto do Clodovil. O Clodovil ia tratar. E é uma PEC, aquilo é uma PEC. Gente, o Clodovil ia tratar. PEC 280 de 2008. Gente, Seria o uma Clodovil ia tratar. revolução da lei. Sim, ia tratorar tudo. Ele não ia só reduzir salário de benefício de. Ele ia reduzir benefício, ia reduzir número de deputado, ia reduzir salário de deputado. Clodovil ia fazer isso tudo com aquela PEC. E tá lá. E não vejo ninguém pegar essa PEC para pegar, tentar ressuscitar e aprimorar essa PEC. Só a economia que seria feita com essa redução dos políticos, rapaz, seria uma economia maravilhosa. Mas sabe por que não fazem isso, Jason? Porque a própria população, sempre a gente tem que dar dando uma lembradinha nisso. A própria população não cobra. A própria população não cobra. Quando se fala em questão, todo mundo quer que os políticos reduzam, né, seus benefícios, suas regalias e tudo, mas na hora que é para o povo brigar e reclamar, não vão, só ficam reclamando de boca a boca, não cobram os deputados, não cobram os vereadores, não cobram os políticos em si, para que tomem uma atitude. Pois é, aí fica complicado. A gente quer que as coisas aconteçam, a gente tem que ir lá atrás e cobrar. Pode ver como tudo que nós estamos cobrando, reclamando, com toda a confusão, com todo o esquerdismo que tem dentro daquele Congresso, mas aos poucos a gente está conseguindo mudar alguma coisa. Né? Não está ficando perfeito, mas pelo menos a gente está vendo que com a população em cima, com a população cobrando, está se conseguindo sim mudar as coisas. E é isso que está faltando. A população cobrar essa questão de redução de gastos, porque é um absurdo um deputado ganhar 3 vezes mais do que uma pessoa que passa 5, 6 anos numa faculdade estudando. E depois ir lá e não conseguir nenhum emprego digno, porque não tem quem pague, nem nada. Isso aí é um absurdo. Ter pessoas precisando de comida, de educação, de tudo enquanto o político tem auxílio paletó. Então, é esse auxílio tipo moradia. de coisa. Não. Auxílio moradia. Político com casa em Brasília tem auxílio moradia. Pô. Transporte, tem tudo. Tem tudo. E o trabalhador que ganha um salário mínimo é descontado tudo do salário dele, vale transporte, alimentação, tudo. Aí então a inversão de valores está tão grande, né, que quem mais trabalha não tem as regalias que precisa e que seriam justas, e quem está lá só em cima, porque a gente sabe, assim, a gente tem essa impressão, né, de que tem alguns políticos que não trabalham, estão lá só mesmo para preencher vaga. Então, isso acaba sendo... Estão só lá para dizer, estou por aqui, aí
some, aí aparece depois, 4 anos depois, para se reeleger de novo. E o pior de tudo é que a própria população acabou adotando isso como um ciclo de vida. Isso tem que ser quebrado. E só para a gente ver encerrar aqui, ó, a questão da transição desse sistema de cobranças, porque também a gente tem que falar, porque às vezes a gente fala, vai ter uma reforma. A pessoa imagina que, tipo, vai ser de um dia para o outro, que aquilo dali vai acontecer assim. E não é. Então, eu acho bom também que a gente esclareça um pouco essa questão da demora, da transição. Então, aqui, ó, na PEC 110, ó, ela, durante um ano, é cobrada uma contribuição teste de 1% com a mesma base de incidência do IBS. E depois da transição, dura 5 anos, sendo os atuais tributos substituídos pelos novos tributos. A razão em que o quinto ano, esses são favorecidos, não podem alterar as alíquotas dos tributos. E já a PEC 45, ela fala que durante 2 anos é cobrada uma contribuição de 1% com a mesma base de incidência do IBS. E depois da transição, dura 8 anos, sendo que os atuais tributos substituídos pelos novos tributos serão de um 8º ano, que podem alterar as alíquotas dos tributos que serão substituídos. Então, traduz aí isso daí para nós aí, Jéssica. Vamos lá. O que acontece com esse lance de transição de tributo? Né? Por exemplo, nós temos o PIS, temos COFINS, temos IOF, temos tudo isso. Tem vários impostos. Certo. Esses impostos aí, o que vai acontecer? Até pegar e até se tornar esse um imposto só, esse IBS, que é semelhante ao IVA, até isso tudo acontecer, vai acontecer isso no decorrer 2 anos. É tipo o que está acontecendo com a reforma, o que vai acontecer com a reforma administrativa, em que municípios com menos de 5 mil habitantes e que exatamente a arrecadação dele não chegue a 10% de sua despesa, eles sejam extintos até 2026. Tá? Então vai ser aos poucos que vai sendo feita a coisa. Tá? Vai, por exemplo, vai implementar o CBS agora. Certo. Vai ser implementado agora o CBS na primeira fase, mas esse CBS ele vai ser ele vai substituir automaticamente o PIS/COFINS, só que o modo de arrecadação dele vai mudar, mas aí vai ser acrescentada uma alíquota de 1%. Até quando chegar daqui a determinado tempo, que isso ainda tudo vai ser decidido, vai ficar numa alíquota fixa para sempre, no caso. 5 anos. Depois de 5 anos, não vai ter mais alíquota adicional, vamos dizer assim. Vai ser uma alíquota definitiva. Tá? Entendi. Já que já concluiu, assim, entre aspas, esse assunto, só uma coisa que eu gostaria de comentar, que eu estava observando que nós já sabemos que desde quando o presidente foi eleito, já estava se tramitando essa história das reformas, certo? Então, o que aconteceu? Como essa reforma ela já estava lá desde fevereiro, deu uma parada, ninguém comentava sobre nada, né? Não tinha comentário, ninguém metia o dedo, nem para comentar, nem para ajudar e tal. E agora, né, quando o Paulo Guedes deu essa entrada agora forte, né? Agora já apareceu deputado de tudo quanto foi lado, criticando a forma como o Paulo Guedes está trabalhando essa questão da reforma tributária. Aí eu vi um certo deputado, que é bom citar nomes ou não? Quer que eu cite para você? Cite, por favor, cite. Porque Luiz você já Felipe sabe. Onian de Bragança. Ai, meu Esse Deus do céu. mesmo. Eu achei. Príncipe. Assim, eu não sou. Eu sou leiga no assunto, mas eu acho que
por Paulo Guedes já ter sua certa experiência, por já estar tentando trabalhar há muito tempo nessa questão, eu acho que o príncipe ele não percebeu muito bem, parece assim que ele ainda não se tocou de que não se pode mudar algo de uma vez, certo? Porque o que ele falou, ele comentou que deveria se fazer uma cobrança de tributos que nem é nos Estados Unidos, certo? Se tu quiser explicar essa questão aí, tu é melhor nisso. Mas ele falou que deveria se aplicar isso aqui, né? Porque o que o Paulo Guedes quer botar vai melhorar, mas não vai ser uma mudança rápida. E da maneira como é dos Estados Unidos, seria mais eficaz. Porém, né, a gente tem que lembrar que a gente tem um Congresso que ele não compactua muito com ideias liberais, né? E para fazer oposição, gente. Pô, pelo amor de Deus, gente. O Congresso é oposição. E fazer uma mudança dessa assim, eles nunca que iam aceitar. Vê a reforma. O Paulo Guedes queria fazer uma reforma com o sistema capitalista, que é o sistema dos Estados Unidos, que cada um paga por sua aposentadoria, não é isso? Me corrija se eu estiver errada. Cada um isso. E o regime também de capitalização, vai ficando lá, vai colocando dinheiro lá. E o dinheiro vai lá ficando guardadinho. Desculpa. Porque o que acontece no Brasil, a reforma que a gente estava trabalhando, ou tá mais ou menos, é a solidária, de que um paga por todos, né? E ele queria fazer justamente o contrário. E o que o Congresso fez? Foi lá e bagunçou tudo. Não, porque não vai fazer isso, porque não pode e tal. Então, como que vai se aplicar uma reforma tributária dos Estados Unidos aqui no Brasil se a gente não conseguiu aplicar nenhum sistema capitalista de previdência? Não é? E que seria muito benéfico para o trabalhador. Muito mais benéfico para o trabalhador. Aí eu fico, aí eu faço aquela seguinte pergunta. Tem gente que fala que ele trabalha muito bem no Congresso. Fala, mas se ele trabalha no Congresso, que trabalho? Pois é. Gente, o Paulo Ganimi do Novo, ele elogiou a reforma tributária do Guedes. E ele falou que poderia ainda ser mais radical. Poderia ser mais radical. Mas pro país que a gente tem, tá bom. Tá. O Novo! E outra, devagar, o Ganimi do Novo falou que podia ainda ser mais radical. E aí, às vezes, e o Rodrigo Maia falou o quê? Não pode ser tão radical assim. O Rodrigo Maia não quer que dê certo é nada. Ele quer, mas é que as coisas fiquem bagunçadas mesmo. Não, sim, isso é lógico. Não, isso é lógico. Quanto mais entregar, quanto mais o país estiver falido, ele é o colume. Quanto mais o país estiver falido, melhor para esses caras. Que se apresentam como solução. Entendeu? Pois é, e é justamente isso que eu acho engraçado, que antes ninguém dava opção, ninguém apresentou proposta, ninguém comentou nada. Então, quando era para ter feito alguma coisa, ninguém fez. Aí agora que Paulo Guedes quer fazer, todo mundo quer meter o B dele. Esse tipo de coisa que me incomoda. Eu não me incomodo que a pessoa venha com contraponto, que mostre outras opções, mas que, poxa, antes ninguém fazia nada, agora que o cara tá querendo fazer, todo mundo tá se metendo? Pode falar. Não, o pior de tudo não é isso não, Lua. O pior de tudo é que é um deputado da base aliada. O pior é isso. Aí que não dá para entender mesmo. É um deputado da base aliada. Gente, reparem no que está acontecendo. É um deputado da base aliada. Não estamos falando de um deputado do Jandirão. Não estamos falando de Maria do Rosário. Não estamos falando de daquela Lisiane. Da Crazy Hoffman. Não estamos falando daquele camarada que é deputado. Não estamos falando de Freixo. Estamos falando de Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que se diz um liberal conservador. Só que esse camarada não entende que se Bolsonaro cair, não vai ter monarquia, não vai ter nada. Não vai ter ele também.
que também vai tomar chute na bunda também. Bolsonaro cair. Simplesmente sumir. Vai simplesmente acabar essa história aí vai ficar tudo nas mãos da esquerda mesmo e acabou. Tem mais Não, ele vai para mesmo. Borgonha, ele vai para França. O Bolsonaro cair, ele vai para França correndo. Vai para Borgonha. Entendeu? Às vezes esse pessoal falta para eles análise da realidade. Entendeu? Justamente assim, um pouquinho de discernimento das coisas. Pode até saber como funciona, mas parece assim que não entra na cabeça deles como é que... Parece que a gente que está de fora está entendendo mais do que eles que estão lá dentro. Ô Lua, o que mais a gente pega e conversa dentro do gabinete conservador? Qual é a brincadeira que eu mais faço? Presidente, protege nós. Paulo Guedes tem que fazer tudo, Bolsonaro tem que fazer tudo, eles não tem que fazer nada. Bolsonaro tem que fazer tudo por eles. É deputado, é youtuber. Todas as pessoas que apareceram... É líder de movimento de rua. Desse jeito. Oi? Todas as pessoas que só conseguiram ter voz, né, desde 2018. É fogo, cara. Né? Em vez de abordar esse assunto da reforma tributária, porque o Bolsonaro também está fazendo uma coisa interessante. Aí a gente volta para o assunto do Fundeb. O que é o assunto do Fundeb? O assunto do Fundeb é o quê? O projeto inicial, o projeto original era do Paulo Guedes, era do governo, do Fundeb. Porque Paulo Guedes, ele sabia que não iam deixar de ter o Fundeb. Então, o Paulo Guedes que propôs que o Fundeb fizesse parte da PEC. Por quê? Porque qualquer um malandrinho que fosse mexer no Fundeb, o que aconteceria com o malandrinho? Cadeia nele. Entendeu? Por quê? Porque está exatamente violando a Constituição. E o dinheiro do Fundeb, ele tem que ficar no Fundeb. Ele não pode ir para outro lugar. A camarada do Piauí estava usando para exatamente bancar um monte de coisa que não fosse educação. Entendeu? Pois é. Então, né? Aí o que acontece? Falar só mais uma coisa para encerrar, mas não é sobre o assunto, não. Que vão ter mais... Quando for implementada, quando for entregue a fase 2, a gente vai fazer uma outra live, tá bom? Pode ser? Não, claro, com certeza. A gente tem que acompanhar isso de quando for entregue a fase 2. Tá? Quando for entregue a fase 2 da reforma tributária, a gente vai dar só um apanhado da primeira fase. Pode concluir, Lua. Fica à vontade. Então, só ela quer agradecer a todas as pessoas que acompanharam a gente, agradecer a você, né, Jason? E que estamos aqui, né, para tentar ajudar, né, as pessoas, embora nós não sejamos nenhum expert nos assuntos, mas acho que é importante a gente participar e tentar passar para as pessoas um pouco do conhecimento que a gente tem. Porque a intenção, né, do gabinete conservador é justamente atingir o povão, atingir as pessoas para esclarecer mais, ajudar mais as pessoas. Então, foi muito boa a live, muito esclarecedora. Eu mesmo tirei muitas dúvidas hoje aqui e eu espero que isso que a gente tenha feito aqui ajude outras pessoas. Tá? Então, eu quero dar boa noite para todos vocês e até a próxima. Até a próxima, gente. Boa noite para todos. Fiquem com Deus. Tchau.